Salve, salve rapaziada, um player qualquer trazendo aqui pra vocês mais uma gameplayzinha pro nosso canal. Dessa vez uma gameplayzinha com Marco Polo, com um bônus, né, de dicas pra você que tá querendo crescer, pra você que tá querendo subir, jogando na rota do ADC, jogando na rota... Aqui serve tanto pra rota do ADC, quanto pra a rota da... Tanto pra rota do ADC, quanto pra rota da side, tá? É uma coisa que eu percebo muito, que faz muita diferença em MOBA e que a gente dificilmente vê na grande maioria dos players por aí, pessoal, é uma característica chamada objetividade, tá? E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui nesse vídeo. Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o like, coloca aí nos comentários o que é que você acha, vocês vão ver aqui nesse vídeo. Eu fazendo uma buildzinha diferenciada, que é uma build que eu particularmente gosto de fazer pro Marco Polo. Não sei se tá muito popular pro boneco, eu só uso ela porque é a que eu gosto. As arcanas é de velocidade de ataque, ataque bruto e também dano crítico. Eu gosto de fazer Marco Polo com dano crítico porque comba muito bem com a passiva. Então pessoal, uma dica pra você que tá começando a jogar de ADC e quer jogar na rota da ADC é: primeiro, você tem que saber que o jogo ele é dividido em etapas, que é o que a gente chama de fases do game. As fases mais comuns, né, que a gente conhece, ó, aqui eu percebi que eu ia perder a trocação, né? Por isso que eu recuei, apesar de eu ter dado muito dano nela, mas ela tinha ativado a segunda, que faz com que ela fique imune a dano físico. Então eu sabia que eu ia perder a trocação, por isso que eu voltei. Mas voltando aqui, pessoal. O jogo ele tem uma série de fases dentro do game e a gente precisa saber reconhecer essas fases e saber quando que uma fase transita para outra, quando que uma fase começa, quando que uma fase acaba. E nesse momento, nessa fase inicial, ali até os 4 minutos de jogo, que é quando a proteção das torres acaba, a gente tem a chamada fase de rotas, onde o objetivo principal dessa fase de rotas é garantir que você consiga farmar melhor, aumentar de nível mais rápido do que o ADC, o top ou o side inimigo. Aqui o Kui conseguiu um bom puxão, a Jin conseguiu o abate e a gente saiu na vantagem da roda. Ah, como assim, Gabriel? É simples. Até os primeiros 4 minutos de jogo, que é quando as torres não têm, as torres estão com a proteção ativa, a gente tem aí a fase de rotas. E aí qual é o seu trabalho enquanto ADC jogando na fase de rotas do game? Simples, é não morrer e pegar o seu level 4. Muito simples, muito básico. E para isso a gente tem uma série de estratégias. Primeiro, você pode conservar e levar em consideração uma coisinha que a gente chama de last hit. O que é o last hit, pessoal? Basicamente, é o último hit que finaliza qualquer coisa, seja minion, seja dragão, seja objetivo. Observe aqui o Gotinha, né? Vou chamar de Gotinha. Esse bichinho que fica transitando pra cá e pra lá. Ali eu fiquei, como eu terminei a rota mais cedo do que ela, eu fiquei pouquinho ela pra afastar ela do Gotinha. Observe que eu vou dando dano, batendo até que eu dei o last hit. Ou seja, eu dei o último hit que levou aquela Gotinha embora. Qual é a diferença disso para a fase de rotas, pessoal? Basicamente, o last hit ele dá mais gold do que qualquer outro hit. Então, por exemplo, quando você está na fase de rota, você está batendo nesses minions menores. E com ele aqui o Kui conseguiu outro bom puxão, eu aproveitei para estacar a passiva. Para estacar a passiva e depois ultar, né? Mas o que que acontece? Tá aqui batendo na rota, tá aqui dando dano nos minions. E o minion acaba morrendo depois de você bater nele. Se você parar para prestar atenção ali na fase de rota, na fase que você tem que farmar, o que você vai perceber? Quando o minion morre sem você dar o último hit, você ganha em média de 49 a 50 de gold, tá? 49 a 50 de gold, por aí assim. Só que quando o minion tá perto de morrer, e são os minions menores, tá? E você dá o último hit naquele minion, você ganha em média de 78 a 80 de gold. É só você reparar, colocar os dados ativos, botar pro jogo mostrar o quanto de gold que você recebe por eliminação, que você vai perceber. E aí você encontra nesses quesitos o detalhe do porquê aquele ADC do outro lado tá farmando, você não morreu, tá farmando igual você, certo?
farmando como você, jogando do mesmo jeito, e mesmo assim ele tá com uma diferença de farm muito grande. Às vezes essa diferença de farm aconteceu justamente porque ele conseguiu pegar os last hit. Ali o Kui conseguiu outro puxão, o Kui tava jogando bem. Então, essa diferença pode acontecer porque o cara simplesmente ficou dando last hit no minion. Então, se você tá numa trocação de lane que não é favorável pro seu ADC, você tá contra um ADC inimigo que dá mais dano do que você, ganha a trocação de você, e aqui eu aproveitei, ó, foco sempre no objetivo, que ganha jogo, pessoal, é torre. Consortio tentou rotacionar, morreu lá em cima, eu fiz o que? Cobrei. Uma coisinha que eu já falei em outros vídeos meus, que é o critério de punição. Você tem que punir quando o adversário comete algum erro. Ela subiu, tentou fazer uma rotação, tentou ajudar o mid deles, mas acabou morrendo. Então o que foi que eu fiz? Automaticamente voltei para a rota e levei a torre em troca. Agora a gente conseguiu uma vantagem aqui nesse território e ela vai ter que sempre jogar recuada, farmando. Beleza? Então voltando. Às vezes ali na fase inicial, antes dos 4 minutos, o cara farmou do mesmo jeito que você, aparentemente, e mesmo assim ele tá com 1000 de farm enquanto você ainda tá com 800. Provavelmente essa diferença se deve justamente ao fato de ele ter pego os last hit, tá? Aqui eu peguei mais uma aqui na consorte que ela tava mal posicionada, e aí a gente cobrou de novo, certo? Então, pessoal, muito cuidado na hora de dar o last hit, porque isso faz uma diferença absurda no farm. Beleza, passou-se os 4 minutos, a proteção das torres acabou. Com essa proteção das torres caída, a gente entra na segunda fase, que é a fase ali que está entre transição do early game, que é o início de jogo, para o mid game, que é a metade do jogo. É a partir do momento que as torres perdem a sua proteção. E aí nesse momento, você como ADC, o que você pode estar fazendo? Se você estiver nessa situação que eu estou aqui, onde eu consegui a torre primeiro do que a Gong Sun Li, você vai começar a fazer uma rotaçãozinha básica para ajudar o seu time. Que é basicamente, você limpa a sua rota para os minions inimigos. Sempre façam isso, tá, pessoal? Limpem a sua rota antes, né? Limpou a rota, rotaciona para ajudar no mid. Limpou a rota, rotaciona para ajudar no mid. Ah, por quanto tempo eu vou fazer isso? Até a torre do mid cair. Simples e objetivo. Coloquem na sua cabeça. Tá começando agora no jogo? Coloca isso na sua cabeça. A Gong Sun Li novamente fora de posição, ó. E aí a gente conseguiu uma kill em cima dela, mas voltando pro raciocínio. Tenham isso em mente. O personagem morre, daqui a alguns segundos ele volta. Torre não volta mais, certo? Torre não volta. Então o objetivo do game é torre. Se você não é um jungle, o seu objetivo é, como mid laner, por exemplo, garantir, em especial, que os caras não levem a sua torre do mid, tendo um bom clear wave, farmando bacana. Se você é ADC, se você é top laner, dependendo, né, do top laner que você escolhe, a sua função é basicamente garantir que as torres da side sejam levadas. Aqui eu vi pelo minimapa que a Nua estava fora de posição, ela tentou voltar para conseguir uma kill na Dage, né? Ali a Dage, se não me engano, ela morreu por causa do buff, tá? Ela foi dar recal com pouca vida e ela morreu por conta do buff. E aqui observa, eu não vou trocar com a Gong Sun Li embaixo da torre, o que eu queria era levar a torre. Ganhamos a torre do mid, já ganhamos a minha torre lá embaixo e agora eu consegui garantir pro meu time a torre do mid. O que é que eu vou fazer? Rotacionar pro top, caso a torre do top não tenha sido levada. Aqui a torre do top ainda estava intacta, a gente vai conseguir pegar uma kill no Wukong. Pegamos uma kill no Wukong, o Kai voltou, eu não ia ficar forçando em cima do Kai, o que eu queria era só limpar a lane para novamente tentar levar essa torre. É assim que você joga, sendo objetivo, sendo o mais objetivo possível. Fase lane, tenta não morrer, farmar sempre dando last hit. Aqui eu pensei que o jungle ia puxar o dragão, ele não puxou, então eu logo abandonei. Eu fui rotacionar para baixo, eu vi a Nua entrando na moita, consegui estacar a passiva nela e matar. Beleza, voltei, porque a essa altura eu já tava 6-0, ou seja, se eu morresse aqui, o cara que me matasse ia conseguir uma boa quantidade de farm, tá? Aqui tenham sempre isso em mente, se você tá muito forte, a gente tem uns abates especiais chamados de neutralizado, certo? O que é esse neutralizado? Eu tô aqui 6/0, tô bem farmado, tô rotacionando bem, ou seja, o meu boneco agora tá dentro do jogo extremamente valioso. O herói que conseguir um abate em cima do meu boneco, ele não vai pegar só o ouro de kill, ele vai pegar também
um abate especial, o que vai render para ele um gold extra, e isso pode fazer muita diferença em qualquer partida sua, tá? Às vezes aquele personagem especial, um ADC, um jungle que tava um pouco mais fraco, ali eu peguei visão do Kong e rapidamente eu voltei justamente por isso, né? Às vezes você tá ganhando o jogo, e aí você que tá mais forte acaba morrendo e entregando uma kill especial, né? Um abate neutralizado para um jungle, para um ADC inimigo. Isso faz toda a diferença, faz o cara voltar pro jogo e ele consegue virar a partida. Então sempre tenham isso em mente. Sejam objetivos e evitem cometer erros. Você tá muito forte? Tenta não morrer. Ali eu fui fazer a rotação normal, se não me engano é aqui que eu vou morrer, porque eu entrei na moita, ó, eu não tinha visão do Kong, se não me engano o Kong estava em uma dessas moitas aqui atrás, esperando uma oportunidade, jogando como jungle. O time conseguiu a kill aqui, eu não sei se eles vão puxar esse dragão, mas eu lembro que eu voltei, ó, eu voltei para defender a minha torre, sempre fazendo essa rotação, foi quando eu vi o Kong na moita. Eu dei uma ida para trás para tentar dar um ataque nele, já que meu time tava ali, mas ele conseguiu garantir uma kill em mim no caçar. E aí vocês observem o nome que apareceu, neutralizado. Eu tava muito forte e o Kong conseguiu uma kill em mim. Com isso, ó, ele foi para 7k de farm com aquele neutralizado, enquanto que eu tô com 8.400 de farm. Vocês conseguem ver aqui no cantinho ao lado da build. Ou seja, com uma kill que ele pegou em cima de mim, ele foi e reduziu a diferença de farm que a gente tinha para pouco mais de 1000. Isso pode fazer uma diferença considerável dentro da partida, tá, pessoal? Beleza, eu voltei pro game, meu time tava puxando uma fight lá em cima. Por que que eu não fui? Porque eu percebi que provavelmente eu não conseguiria chegar a tempo e o meu time tava na vantagem de farm, tá? O nosso time tava com 33k de farm, o time inimigo com 31. Então o meu time, eu percebi que o meu time acabaria ganhando, como eles ganharam lá em cima. Então foi o que eu fiz, voltei para defender a minha torre e limpar a lane, puxar uma lane a mais e garantir que a minha torre não fosse levada. Ali eu vi que o Kai apareceu para defender, eu não tinha visão do restante do time inimigo e o meu time estava querendo fazer uma play no dragão. O que é que eu fiz como ADC? No trabalho. Terminei de limpar a lane e já fui ajudar o time nessa fase. Essa segunda fase, pessoal, que já é no mid game, já aqui nesse caso a gente já tá chegando no late game, o seu jogo como ADC vai ser focado nisso daí, ó, participação com o time. Você tem que rotacionar para garantir que o seu time consiga ter vantagem nas lutas e conseguir fazer a play. Por que que a gente conseguiu matar o suporte ali? Porque a Dade estava ali na moita, eu percebi e fui junto com ela. Junto disso a gente conseguiu uma kill, né, um abate no mid dos caras. Agora o time dele está sem o mid e sem o suporte, ou seja, o dragão tá free pro nosso time, entendeu? Se eu tivesse lá embaixo puxando a rota sem ter visão do time inimigo, eu poderia não ter ajudado a matar o suporte dos caras aqui, nem o mid, e provavelmente observo o Kong no minimapa, ó. O Kong tava daquele lado. Se eu tivesse continuado a puxar aquela rota, provavelmente eu teria dado um novo abate pro Kong. Aqui eu tava carregando a passiva no Kai, ele ultou, eu ultei em cima dele, com a passiva ativada ele toma dano real e acaba morrendo. Aqui eu queria conversar com vocês nesse ponto a respeito da build, pessoal. O que vocês fazem de build pro Marco Polo? Eu gosto muito de build focada em dano crítico, tá? Eu faço geralmente essa build. Essa primeira espadinha cruzada, ela escala com dano crítico e velocidade de ataque, o que comba muito bem com o Marco Polo. Por quê? Pra quem não sabe, o dano real do Marco Polo, ele pode critar, tá? Ele pode causar dano crítico no dano real. E essas espadinhas aumentam a velocidade de ataque e o crítico. Além disso, quando você acerta um golpe crítico, elas aumentam ainda mais a sua velocidade de ataque. E aí um outro detalhe, para quem não sabe, a primeira habilidade do Marco Polo serve basicamente para ele estacar a passiva nos inimigos. Então estacou a passiva com a primeira habilidade, você pode ultar que você vai passar a causar dano real. E aí, a primeira habilidade acontece o quê? Quanto mais velocidade de ataque o Marco Polo tem, mais disparos ele joga com a primeira habilidade. Aqui o Kai morreu, mid morreu, o jungle deles morreu. Eu percebi a oportunidade perfeita para dar o GG. Morreu o time inteiro, a gente estava com um dragão, então o foco é só a torre. É isso aí, pessoal, essas foram as dicas que eu passei para vocês jogando na rota do ADC, tá? Se gostou, deixa o like. Se não gostou, dislike, não tem problema. Deixa aí nos comentários que vídeo que você faz pro Marco Polo e qual rota que você gostaria de ver um videozinho comentado, explicando o que eu faço, o que eu penso quando eu tô naquela rota. Valeu? Se inscreve no canal, deixa o seu gostei, deixa o seu dislike, tanto faz, e coloca aí nos comentários o que você achou.
Valeu!